Eu sou Padre Giovanni Maria Incampo. Sou um religioso barnabita, ufficialmente conforme o diritto canonico, clerigo regolare di San Paolo, che conforme o uso popolare si chamam barnabitas, porque os primeiros padres, desde o início da fundação desta congregação, operavam pastoralmente na igreja de San Barnabé, em Milão. Por isso o povo chamava padre de San Barnabé, acabou sendo barnabitas. Mas o título verdadeiro somos clérigos regulares de São Paulo. Esta congregação com este título foi fundada por Santo Antônio Maria Zaccaria, que nasceu em Cremona em 1502 e faleceu, depois de ter sido médico, se tornou padre, faleceu 36 anos e meio mais tarde, portanto em 1539. Eu sou um filho desta congregação que Santo Antônio Maria Zaccaria, como já disse, médico, padre e fundador de congregação, fundou. Como é que me tornei barnabita, filho de Santo Antônio Maria Zaccaria? A minha vida barnabítica começa no dia da profissão simples, como por qualquer religioso, a sua entidade de religioso daquela congregação começa com a emissão dos votos religiosos de pobreza, castidade e obediência na forma simples, renovável cada ano até a profissão solene. Daí veste o hábito daquela congregação, como estou vestido com este hábito barnabítico, e assume o lugar dentro desta família religiosa. Eu fui professo simples 8 de setembro de 1949, muito tempo atrás, então. São praticamente 71 anos e mais da minha vida religiosa. Filho de Santo Antônio Maria Zaccaria. Como é que este jovem, nascido no sul da Itália, em Altamura, onde naquela época não havia barnabitas, como é que eu me alistei neste exército religioso da Igreja Católica como barnabita? Por quê? Na minha cidade de Altamura, na região da Puglia, no sul da Itália, de frente à minha casa tem uma igreja dedicada a São Lourenço, uma igreja particular, privada, não é paróquia, onde um santo sacerdote vivia com alguns pobres, na forma particular dele. Então, a convivência com este santo padre me levou a conhecer os barnabitas. Por quê? Quando os barnabitas da minha cidade iam para férias, se hospedavam nesta casa de São Lourenço, de frente à casa minha. E eu, naturalmente, coroinha, quando tinha a missa destes padres, ajudava as missas como coroinha. Numa destas férias, um padre que era reitor do seminário barnabítico em Arpino, no centro da Itália, se hospedava nesta casa de São Lourenço um mês e eu ajudava a missa dele. Ele, vendo este molequinho que ajudava na missa, me perguntava quem era, onde habitava, o que queria, e afinal me fez a proposta: por que você não se torna religioso como eu? Eu respondi: eu quero ser padre, desde criança eu quero ser padre. Agora, não sei como que se faz, não sei nada, mas quero ser padre. E ele então já colocou a sementinha da vocação barnabítica. Ele falou com minha mãe
mas não houve licença dos pais de partir logo. Alguns anos mais tarde, o mesmo padre Michele Cristallo foi se hospedar nesta mesma casa de São Lourenço. Vendo a minha presença ainda, aí fez a proposta mais concreta. Daqui a um mês eu volto para o seminário de Arpino. E lá eu sou o superior. Gostaria que você viajasse comigo para começar o seminário. Mas eu disse, mas depende de meus pais, eu não posso viajar desobedecendo. Ele conversou com meus pais, e me apliquei a Nossa Senhora para que ela fizesse este milagre de convencer os pais para me dar a licença, e assim, no finzinho deste mês, eu disse aos meus pais, eu quero viajar, querendo ou não querendo, eu quero entrar no seminário. E com minha surpresa, sem fazer nenhuma oposição, me deram licença. Pois não, se você esta é a sua vontade, pode viajar. No fim do mês de julho de 47 melhor, eu viajei para Arpino. Arpino nós tínhamos o seminário menor, onde moleques, meninos de 10, 11 anos até 16, 17 anos eram recebidos como primeira etapa de preparação da vida barnabítica. É em Arpino que eu comecei a conhecer Santo Antônio Maria Zaccaria, porque o padre Michele Cristallo Superiore era barnabita, mas não tivemos tempo de nós conversarmos o que é, e não sabia nada. Arpino é a cidade onde nasceu São Francisco Xavier Maria Bianchi, que é um barnabita que viveu contemporâneo de Napoleão Bonaparte. E então, nesta cidade, onde nasceu o nosso santo, que é barnabita, São Francisco Xavier Maria Bianchi, lá passei um ano para terminar a primeira etapa dos meus estudos. De lá parti para São Felice Arcangelo para o noviciado. É no noviciado que os seminaristas vão aprendendo mais ou menos qual é o estilo, o carisma, a espiritualidade desta congregação, para, no fim do seminário, fazer a sua opção, se quer ou não quer ser desta congregação. E em 8 de setembro de 1949, eu optei para ser um barnabita e emiti os meus votos. De lá, depois, viajei para Florença, fazer a minha filosofia, e continuou a minha história como barnabita. Afinal, fui ordenado padre em 1956, no fim do ano, e a primeira destinação foi no noviciado, onde tive de estudar muito aprofundadamente a vida de Santo Antônio Maria Zaccaria para poder passar aos noviços de que era responsável. Mas o contato verdadeiro, direto com Santo Antônio Maria Zaccaria foi em Milão, quando depois de São Felice Arcangelo fui enviado em Lodi, perto de Milão, como mestre do estudantado dos professos barnabitas. E frequentemente eu ia para Milão, que é pertinho. O do Santo Antônio Maria Zaccaria estava na cripta, agora está na igreja o corpo dele. Antigamente estava na cripta. Eu desci na cripta a primeira vez para honrar o corpo de Santo Antônio Maria Zaccaria e para recomendar a ele a minha vida, porque me comunicasse o espírito dele para passar aos jovens professos. A primeira coisa que reparei que ao redor
do corpo, da urna do corpo de Antônio Maria Zaccaria, havia várias lâmpadas acesas e cada lâmpada correspondia a uma província da congregação. E reparei que uma lâmpada ficava apagada sempre. Perguntei por que aquela lâmpada ficava apagada e reparei que tinha um nome embaixo, Província Brasileira do Norte. Estava sempre apagada. E me encuquei com isto. Aí foram me explicar que havia na nossa congregação uma província, que ainda não era província naquela altura, província dedicada do Barnabita, em que os barnabitas trabalhavam, que é a província em que agora nós nos achamos. Então, houve um contato indireto também com a futura vida que eu deveria fazer como barnabita. Agora, meus caríssimos que estão ouvindo esta minha pequena historinha, claro, não vou contar toda a história da minha vida, mas o contato com este jovem padre, Antônio Maria, que fundou esta congregação dos padres barnabitas, é um contato que tive, primeiro, praticamente com um padre barnabita na minha mesma cidade. Depois, na cidade onde havia uma casa barnabítica e onde nasceu um padre santo barnabita, São Francisco Maria Bianchi. Depois, eu fui trabalhar perto de Milão, onde está sepultado o corpo do santo fundador. E depois desta minha vida barnabítica na Itália, eu fui beneficiato com a vocação missionária e vim aqui no norte do Brasil, com a capital Belém e com todas as nossas casas que ocupavam toda a antiga prelacia do Gurupi, poi chamado prelacia do Guamá, que depois se transformou na diocese de Bragança do Pará, onde os barnabitas trabalharam desde 1938 e agora é diocese na mão do clero diocesano. Mas os barnabitas ficaram com 3 casas particulares nesta mesma diocese: a casa de São Miguel do Guamá, a casa de Capitão Poço e a casa de Bragança, onde havia um noviciado. E depois a nossa grande, belíssima basílica, Nossa Senhora de Nazaré, na capital, Belém do Pará. A nossa vida barnabítica continua na comunidade. Antônio Maria Zaccaria não teve uma direta comunicação ou relacionamento com a minha vida, mas a providência dispôs que eu estive sempre num ambiente zaccariano e devo lembrare in modo particolare quando fui in Roma a studiare teologia, o padre vicemestre do estudantato teologico era padre Giuseppe Maria Cagni. Este padre era um espertissimo di spiritualidade zaccariana e ele me comunicava que sabia de cor os originais das cartas de Antônio Maria Zaccaria. Tanto ele se entusiasmava que ficava preso com esta leitura espiritual zaccariana, e isto me contagiava para me entusiasmar, eu também, da vida e do espírito, em modo particular, de Santo Antônio Maria Zaccaria, di che eu sou filho. Non mi arrependo, estou continuando esta minha vocação, spero che daqui a pouco, quando Deus quiser, eu vou deixar esta terra e a minha congregação, com a esperança que Antônio Maria Zaccaria o encontre na porta do céu, de braços abertos, para me receber de pai para filho e para continuar a viver como irmãos por toda a eternidade. Amém. Aleluia, aleluia. Olá, juventude zacariana. Eu me chamo Cristiano dos Santos Monteiro. Eu vim falar um pouco
sobre a minha convivência de vida com a juventude zacariana. Eu sou de uma cidade chamada Vigia de Nazaré, uma cidade pequena, no Pará. E eu não conhecia, não sabia que existia a juventude zacariana. Até que não regional da juventude zacariana. E eu fiquei interessado em ir. Eu e a minha namorada queríamos participar de um encontro juntos, a gente nunca tinha participado. A gente queria ter a experiência de participar e foi aonde a gente encontrou o encontro da Juventude Zacariana. A gente ficou sabendo do encontro. A gente fez nossa inscrição e a gente foi. Eu não sabia nada sobre a Juventude Zacariana. Só que no primeiro dia eu já me apaixonei, no primeiro dia do encontro. Foi onde eu chamei a Ana Clara e falei pra ela que eu ia fazer de tudo pra me merecer aquele cordãozinho, aquele pingente, que é tão simples, mas com um grande significado. E eu lutei. Continuei minha caminhada. Eu amei a juventude zacariana. Só que eu precisava de uma melhora de vida pra mim. Eu me determinei em conquistar aquele cordãozinho, só que não foi o que Deus quis pra mim. Foi onde eu fui chamado para me servir no Exército Brasileiro, em Brasília. Foi uma grande mudança de vida para mim. E isso me impediu de conquistar aquela medalhinha que eu estava tão determinado a conseguir. E quando eu cheguei aqui nessa cidade, um novo estilo de vida para mim surgiu aqui. Eu não conhecia nada. Só que uma coisa que eu não poderia deixar era de ir à igreja. Eu fiquei 2 semanas sem ir à igreja porque eu não conhecia. Quando foi num sábado, eu pesquisei uma igreja que era bem próxima do meu quartel. Eu fui e me informei. Eu fui lá, vi os horários de missa. E quando eu entrei no subsolo da igreja, é a igreja Catedral de Nossa Senhora Rainha da Paz. É uma catedral militar. E quando eu entrei no subsolo, eu vi numa sala reservada a imagem de Santo Antônio Maria Zacarias. Aquilo me animou tanto. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu me relembrei de todos os momentos. Quando eu tô aqui em casa, quando eu não tô no quartel. Eu me lembro de cada momento que eu vivi naquele encontro. Foi uma experiência única e que eu irei levar para toda a minha vida, mesmo distante. Quando eu falei para essa minha amiga Ana Clara que eu vim embora, eu tava com muito aperto no coração porque aquilo virou uma rotina de vida tão maravilhosa para mim. Chegava o dia da semana que a gente tinha o nosso encontro, tinha nossas missões, é de domingo na missa. E eu sinto muita falta disso hoje. Mas como ela falou pra mim, uma vez zacariano, sempre zacariano. Vai ser uma coisa que vai estar
para toda a minha vida. Uma coisa que eu quero passar para minha família, eu quero passar para meus futuros filhos. Eu quero ensinar para eles, quero mostrar para eles o carisma e o amor de Santo Antônio Maria Zacarias. Jovem, tu és chamado a desfraldar vossas bandeiras e propagar a Cristo crucificado. Se deixar guiar pela renovação e deixar acender o fervor cristão. Somos cheios de fogo e luz, renovadores do fervor cristão. Com força, fé e coragem, iremos testemunhar. Somos cheios de fogo e luz, renovadores do fervor cristão. Com força, fé e coragem, iremos abraçar a Santa Cruz, a Santa Cruz.